São 5 horas e 14 minutos e quem não está mais preocupado com o segundo turno é o prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, que está na ponta da linha, vai conversar conosco agora. Prefeito eleito, muito boa tarde, obrigado por ceder um espaço aqui para trazer as suas propostas e ideias para Niterói a partir do dia 1º de janeiro. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Axel Grael, que pelo nome, né, você já pode estar assimilando, sei que não é de Niterói, da família Grael, dos medalhistas olímpicos Lars Grael, Torben Grael, também tio da Martine Grael, e já há anos desenvolve o projeto Grael lá em Jurujuba com jovens. Foi vice-prefeito da primeira gestão do Rodrigo Neves. Nessa segunda etapa ele ficou administrando junto ali com o Rodrigo Neves em algumas pastas que foram importantes para a cidade, e agora conseguiu a eleição. É uma continuidade de projeto, foi assim tratada a sua campanha, né, Axel? E a partir de agora é continuar o que vem sendo feito em Niterói? É isso que vocês estão planejando? Eu fiquei esses 8 anos da gestão do prefeito Rodrigo Neves, primeiro como vice-prefeito e depois como secretário de planejamento, ajudando a estruturar essas políticas públicas, né? Várias ações, vários projetos que eu ajudei a captar recursos, né, para viabilizar, como o túnel Charitas-Cafubá, como a Transoceânica, todas as obras que foram feitas de contenção de encostas, de urbanização de várias partes da cidade. Então é um período em que a cidade avançou muito e eu tenho bastante orgulho aí de ter participado desse processo todo. E em relação a esses projetos que a gente acompanha em Niterói, muito já foi feito, como o senhor comentou, né? O alargamento ali da Marquês do Paraná, que era um gargalo no trânsito, e já deu uma melhorada. A gente sabe que Niterói tem outros problemas ainda de gargalos de trânsito, por exemplo, na Alameda São Boaventura, que um projeto que por conta da pandemia ficou parado. Como é que está a partir de agora? Tem alguma previsão de ser retomada a reurbanização da Alameda, colocando ciclovias que por Niterói, quem circula pela cidade, principalmente no centro e zona sul e pontos da região oceânica, já vê também diversas ciclovias e ciclofaixas espalhadas pela cidade. Como é que é a perspectiva daqui para frente agora para essa região da Zona Norte? Marcos, a gente veio com uma média de investimentos da Prefeitura da ordem de 250 milhões de reais ano. E nós tínhamos preparado para 2020 uma carteira de investimentos da ordem de 500 milhões. Mas fomos surpreendidos, como o resto do mundo, com essa pandemia. E aí muitos dos projetos que estavam prontos para serem licitados e serem implementados tiveram que aguardar. Então você citou o exemplo da Alameda. A Alameda foi um dos compromissos que eu assumi durante a campanha de implantar a nova Alameda. A Alameda nós vamos enterrar toda a fiação, tirar os postes, ampliar o espaço do pedestre, vamos fazer uma ciclovia de ponta a ponta e o acabamento urbanístico será da mesma forma, a mensalidade, o mesmo padrão que nós fizemos na Marquês do Paraná. E vai ter um terminal rodoviário lá no Caramujo, ligado por um sistema de ônibus até o terminal João Goulart no centro. E com isso nós vamos otimizar muito melhor o transporte coletivo na Alameda e melhorando o trânsito, né? Vamos refazer aquelas baias. Então será uma nova Alameda, e a Alameda é o principal eixo da zona norte da cidade. E a partir dali nós vamos irradiar para os bairros uma série de intervenções. Então é um segundo ciclo de investimentos na zona norte, já se fez muito na gestão do prefeito Rodrigo, e nós vamos implementar ainda mais projetos de infraestrutura. Isso é muito importante também, porque é uma forma de você gerar emprego nesse momento de recuperação da economia, de retomada do emprego e da renda. Então, nós vamos manter
né, o mesmo ritmo de obras que veio marcando esses últimos 8 anos em Niterói. Agora, Axel Grael, prefeito eleito de Niterói, quem estiver ouvindo aqui a Band News nesse momento, só para a gente identificá-lo novamente, foi feito o túnel Charitas Cafubá em Niterói, o BHRS funcionando também, fazendo essa ligação da região oceânica com a zona sul da cidade, tem o estacionamento subterrâneo, tudo em função da estação Charitas das barcas. E aí, um fato que chama a atenção em Niterói nesse cenário político, para a gente até entender um pouco a movimentação, que foi um projeto do Flávio Serafini, que foi o seu concorrente nessas eleições, mas que teve o apoio do atual prefeito Rodrigo Neves, a questão da tarifa social da estação Charitas das barcas, para baixar o preço. Até hoje não andou, em função do governo do estado, da Secretaria Estadual de Transporte, junto com a concessionária CCR Barcas, e a estação está fechada desde a pandemia. Como é que está essa negociação? Você que conhece um pouco da administração do Rodrigo Neves, participa um pouco, e o seu projeto também para o ano que vem, de tentar retomar essa estação. Tem alguma ideia? Como é que está essa conversa junto ao governo do estado? Olha, é fundamental, é indispensável a retomada da linha de Charitas. Nós estamos em entendimento com o governo do estado. A prefeitura já tinha instituído o sistema de bilhete único, né, que permitiu a integração, né, do ônibus com a barca, que já foi uma forma de aumentar, né, melhorar o número de passageiros, né, na barca, e também melhorar, que a prefeitura passou a subsidiar, então, para o passageiro ficou mais barata a passagem também, desde que você compre ônibus e barca. Mas logo depois houve esse fechamento em função da Covid, e agora, quer dizer, há um anúncio, né, de que haverá um problema de retomada, né, por uma dificuldade da empresa. Né, e Niterói não pode admitir isso. A gente precisa que essa linha volte a funcionar. Nós estamos dialogando com o governo do estado e, se for o caso, né, da prefeitura, inclusive, aportar mais recursos, né, e fazer com que a gente viabilize, né, e mantenha essa linha funcionando, nós faremos. Mas Niterói não pode admitir que essa linha deixe de funcionar. A gente também, você tem outras tarefas para fazer, né? Já que o primeiro dia após eleição, queria duas perguntas para a gente finalizar aqui. Uma em relação, as duas meio que pode responder até conjuntas, que é em função também da pandemia da Covid-19, porque Niterói foi um exemplo até então nessa primeira curva que tivemos no estado do Rio de Janeiro, né? Um número alto de pessoas infectadas, mas a taxa de letalidade no comparativo com as outras cidades do estado bem mais baixa. E aí, em relação à Covid-19, tem a questão do auxílio aos moradores da cidade. Uma promessa de campanha sua foi manter alguns tipos de auxílio que foram concedidos pela prefeitura até que chegue a vacina. E a outra pergunta é em relação ao fundo dos royalties do petróleo que Niterói vinha deixando para as outras gestões. Como é que está? Porque algo teve que ser resgatado desse fundo para ajudar nesse auxílio da pandemia. Como é que está a situação financeira de Niterói e também essa questão da preocupação com uma segunda curva e desse auxílio aos moradores? Bom, a situação fiscal de Niterói é muito positiva, mesmo com a pandemia. Tanto que a Standard & Poor's renovou a classificação de Niterói como com o AAA, né, como a nota máxima, né, em termos de recomendando, né, o investimento em Niterói. Nós criamos, né, esse fundo de equalização da receita, né, que é um fundo soberano, e nós colocamos 10%, né, de todos os repasses de royalties como uma reserva, né, financeira da prefeitura, da cidade. E isso nos ajudou muito, né? Isso foi feito, né, pensando no futuro, mas a gente não tinha ideia que isso seria tão necessário já nesse ano de 2020. Então, de certa forma, isso nos auxiliou a fazer os investimentos que a gente fez agora, né? Todas as despesas que a gente teve durante a Covid.
que não foram feitas só com os recursos do fundo. A Câmara nos autorizou a usar o fundo, mas a maior parte dos recursos aplicados foram recursos orçamentários e que de alguns investimentos que estavam previstos para esse ano e que foram priorizados para o enfrentamento à Covid. Então, a cidade está preparada, a gente tem hoje os indicadores, né, de ocupação dos leitos hospitalares, está sob controle, a gente está com índices baixos, existe uma preocupação em outras cidades, mas Niterói está com os seus indicadores muito bons, a gente está muito mais próximo de chegar ao amarelo 1, né, que é o último estágio em termos de vedações e de controles, né, das atividades do cotidiano. Então, a Niterói está numa situação muito positiva. Em relação a esse auxílio aos moradores, como é que vai ficar? A promessa era de que até a vacina seja estendido esse auxílio, né? Vai se manter, né? Nós fizemos um programa de apoio às famílias que atingiu 50 mil famílias em Niterói, que corresponde quase que à metade da população de Niterói. E nós assumimos o compromisso de manter o renda básica até que chegue uma vacina. E esse será o nosso primeiro ato em janeiro, quando a gente assumir a prefeitura, será a prorrogação do renda básica até a chegada da vacina. E Niterói também, né, teve ações importantes no apoio às empresas. Nós disponibilizamos recursos, né, para as empresas poderem honrar a sua folha de pagamento. Então, foi o Empresa Cidadã, em que, com repasse de recursos da Prefeitura, e também um outro programa, que é o Supera Mais, em que a Prefeitura captou recursos do mercado financeiro, arcou com juros e disponibilizou para as empresas sem juros recursos para que elas mantivessem um capital de giro. Tudo isso, né, poupou mais de 15 mil vagas de emprego em Niterói, né, protegeu esses empregos, e nós estamos também nos preparando aí para manter esse apoio pelo tempo que for necessário. Com isso, a nossa retomada da economia em Niterói vai ser muito mais ágil do que em outras cidades que não fizeram essas mesmas medidas que Niterói fez. Que eu tenha conhecimento, só Niterói tomou essas providências tão importantes para proteger a nossa economia. Agradecer ao prefeito eleito de Niterói, Axel Grael. Informação até importante agora do trânsito de Niterói, o prefeito eleito, para você ver como é que a sua equipe da Nistitrans de comunicação é rápida aqui, ágil também com a Band News FM. Acabou de cair uma árvore na rua Manuel Pacheco, ali atrás da Rio Decor, e aí o trânsito está bloqueado, as equipes da Nistitrans já estão lá, felizmente não tem ferido, mas informação importante também para o ouvinte de Niterói que está ligado, e nessa velocidade da integração da Band News FM também com a comunicação da Nistitrans. Te parabenizar pela sua eleição e microfone sempre abertos aqui também para o senhor, Axel. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, e eu agradeço muito aos eleitores de Niterói por essa votação consagradora que nós tivemos ontem, que é, acima de tudo, um reconhecimento ao trabalho que foi desenvolvido pelo prefeito Rodrigo Neves nesses últimos 8 anos, e nos dá a oportunidade de fazer com que a cidade continue avançando. Então, estou muito feliz com esse resultado, muito motivado para que Niterói siga em frente. Agradecer, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e boa tarde, viu? Obrigado.